Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui nesta noite. E bom, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, tem um tempo já, né, que eu não venho aqui. A galera tá cobrando lá no outro podcast com o Jack, né? Então, primeiramente, mil perdões, tá, por ter sumido. Já são quase 4 meses sem postar episódio aqui no Não Durma. Mas enfim, é questão de priorizar outros projetos, né? Outras questões que acontecem aí na vida pessoal que acabam impedindo a gente de postar, né? Então, enfim, é isso. Peço desculpas a todos pela demora. Estamos voltando. Esse ano que vai chegar agora aí, 2026, pretendo movimentar mais esse podcast, voltar a movimentá-lo, né? Não só o Contos Noturnos, mudar o formato ali para um tipo ao vivo também, porque o que pesa mais, galera, é a edição, né? Então eu edito para muita gente, e aí o meu eu deixo meio que de lado. Por isso que a gente parou de editar um Contos também, né? Porque era editado assim também na mão, então levava algum tempo. E aí eu vou conseguir fazer o mesmo aqui com o Não Durma. Mas bom, sem mais enrolação, se você não conhece o projeto do Contos Noturnos lá com o Jack, vai ouvir, vai curtir, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tá? Se inscreva também aqui no Não Durma, ele tá parado, vamos dar uma engajada, né? Então escutem, compartilhem, comentem, tá? Pode me xingar nos comentários, eu mereço, tá? Eu entendo. E, enfim, é isso. Sem mais enrolação, então. Vamos para a nossa primeira história depois de muito tempo da noite. Eu não consigo comer. Essa é a essência da questão. Eu não consigo comer. Eu imagino que para quem não cresceu como eu, isso soe absurdo. Grande parte das nossas vidas gira em torno da alimentação. Café da manhã, almoço e jantar. É um ritual e um contato social, e sem ele nós perdemos um pilar fundamental do que nos torna humanos. Mas eu não consigo comer. Eu não consigo participar disso. É complicado. Eu cresci com uma mãe solteira que ganhava um salário mínimo. Como ela conseguiu manter uma criança doente, viva, em meio a tudo isso, é um mistério para mim. E eu não me refiro a uma simples gripe ou infecção de ouvido, mas sim uma doença grave com D maiúsculo. Desde que eu me lembro, eu nunca consegui comer alimentos sólidos. Alguns médicos chamavam isso de alcalásia inoperável, mas a minha mãe chamava de faringite idiopática. Assim como os reis e rainhas de antigamente, ela costumava dizer. Eles estavam tão acostumados a serem alimentados por servos que pararam de comer por si mesmos. Foi apenas uma maneira gentil dela fazer parecer que eu era especial, em vez de amaldiçoado. O principal problema é que eu não consigo engolir. Então, em vez disso, eu preciso triturar a comida e deslizá-la pela garganta com um tubo de plástico grosso. Eu não consigo sentir o gosto de nada. E toda a situação pode parecer desconfortável para quem vê. Então é algo que mantenho em segredo. Eu ainda consigo sentir o gosto e mastigar as coisas, mas um sabor agradável não compensa o risco de engasgar e morrer. Consigo beber, mas exige um certo esforço. Se a bebida estiver muito quente ou muito fria, a minha garganta simplesmente fecha. O mesmo acontece se for muito açucarada, muito apimentada ou muito doce. E como eu não consigo engolir, eu apenas inclino a minha cabeça para trás e deixo todo o líquido escorrer pela garganta. Suco de maçã suave é um mimo ocasional, mas eu prefiro água da torneira comum. Nada de refrigerante, nada que faça os músculos da garganta se contraírem. Tirando este detalhe, eu era uma criança normal. Eu ainda saía para pedir doces no Halloween, e no fim da noite, eu dava todos os meus doces para os meus amigos.
Isso me tornava, de certa forma, imune ao bullying. Para eles, eu era estranho, mas era o tipo de estranheza que dava certo. Sempre que alguém distribuía doces, frutas ou brindes, eu repassava os meus para quem me tratava bem. Você é como um porco farejador de trufas, meu amigo Dawson costumava dizer. Você fareja todas as coisas boas, mas não pode ficar com nenhuma para você. E foi aí que surgiu o apelido, Porco Trufador. Eu não sei se é algum tipo de mito ou lenda urbana, mas dizem que os porcos trufadores nunca podem comer as trufas que são treinados para encontrar. Se comerem, eles tornam-se inúteis. Ficam tão obcecados em encontrar trufas para si mesmos que não sobra nada. Pegam o gosto e tudo acaba. Eu recebi algumas alfinetadas e olhares feios por causa do apelido, mas a maioria dizia isso com carinho. Não era por maldade. O apelido evoluiu de porco-trufa para trufas, para babados e simplesmente Ruff ou Ruffy. Então eu acho que ficou assim desde então. Eu me formei no ensino médio e consegui um emprego em um barco de pesca de ostras. Não era um emprego chique, mas eu sempre amei o mar. Nunca enjoo no mar, nem em carros, nem nada do tipo. Talvez seja um efeito colateral de ter um estômago sensível. Então, quando surgiu uma vaga, eu fui o primeiro da fila. Trabalhei lá durante o verão inteiro, como um teste. Então fui contratado em tempo integral um mês depois. Ótimo salário e benefícios decentes. Geralmente trabalhávamos em embarcações menores, barcos costeiros menores que podiam gerar um lucro surpreendentemente grande nos mercados de frutos do mar local. Tudo o que conseguíssemos, vendíamos com uma margem de lucro enorme. Não houve um único Natal em que eu não voltasse para casa com um bônus. Eu acabava sendo o motorista de vez sempre que saía com os amigos. Às vezes eles se esqueciam do meu combinado e me traziam uma cerveja ou um uísque e acabavam pedindo uma dose extra. Eu ficava olhando para aquela tigela de amendoim apimentado no meio da mesa, imaginando como seria devorá-la. Encher a boca e me jogar de cabeça, sentir a crocância nos dentes, reverberando na minha mandíbula. Mas isso me mandaria direto pro hospital, ou pro necrotério, um prédio amarelo ali perto. Porco trufado, porco trufado. Olhe, fareje, mas não prove. A minha mãe faleceu quando eu tinha 27. Não foi repentino e nem dramático, foi o resultado de uma longa batalha que chegou ao fim. Eu fiz um discurso no seu velório, dividi seus pertences entre os parentes vivos, empacotei todas as suas coisas em caixas de papelão novas, compradas em uma loja de ferramentas. Desmontei cuidadosamente um ecossistema de quinquilharias aonde tudo tinha o seu lugar, deixando apenas as paredes pálidas e tufos de poeira. Foi engraçado, na verdade. Tinha uma foto minha e dela quando eu era bebê. Naquela época, eu tinha olhos e cabelos castanhos. A princípio, achei que fosse outra pessoa, já que agora eu tenho cabelo loiro e olhos verdes da minha mãe. Mas havia um bilhete no verso confirmando que era, de fato, a nossa primeira foto juntos. Me ofereceram alguns dias de folga do trabalho para colocar os meus assuntos em ordem, mas eu recusei. Afastar-se da rotina evidencia o quão dolorosa é a mudança. Ao recusá-la, você priva do seu poder. Pelo menos era o que eu pensava. Mas quando chove, chove mesmo. E talvez eu estivesse distraído naquela manhã no início de maio, quando entrei na rodovia. Já tinha passado por aquela estrada umas 1000 vezes, mas dessa vez, só dessa vez, não prestei atenção. Talvez outro motorista também não. De qualquer forma, a colisão foi violenta. Pelo menos ninguém morreu. Tiveram que me tirar de lá com uma tesoura, mas o outro cara saiu ileso. Colocaram um colar cervical em mim e me levaram para o hospital. Fizeram todo tipo de exame. Eu tinha uma fratura na perna esquerda, mas tirando isso, a situação não era tão grave. A maioria dos ferimentos era superficial. Mesmo assim, fizeram tudo o que era necessário. Raio-x, exames, tudo o que se esperava. Eu teria que usar um gesso na perna, mas tirando isso, eu ficaria bem. Lembro-me do último dia antes de me mandarem para casa. A médica, uma indiana de meia idade,
analisou as minhas radiografias e falou longamente sobre a sorte que eu tinha tido. Entre instruções sobre como manter o gesso limpo, eu fiz uma pergunta. E quanto ao meu pescoço? Perguntei. Eu vou ter que mudar a minha alimentação? Não, isso não deve ser problema, disse ela. Por que a pergunta? A acalásia, eu disse. É inoperável. Deveria estar no meu prontuário. Acalásia? Ela olhou para mim por alguns segundos, depois voltou a olhar para o raio-x. Você não tem acalásia. Eu repeti tudo com ela várias vezes. Contei que o diagnóstico tinha me acompanhado desde bebê, que a condição me acompanhou por toda a vida, que minha garganta estava atrofiada e que eu só podia me alimentar com comida pastosa por meio de um tubo, garganta real, como as dos reis e rainhas antigamente. Eu sei do que está falando, disse ela, mas eu não sei o que lhe dizer. Você não tem isso. Pelo que eu vejo, você nunca teve. Ela apontou para as radiografias e explicou como reconhecer a doença, que não havia nenhum sinal dela. Eu estava perfeitamente bem. Só precisava praticar a alimentação. Se você faz isso há tanto tempo, é provável que nunca se acostume completamente, admitiu ela. Mas, fisicamente, não tem nada de errado com você. Só vai levar um tempo para você se adaptar. Eu saí de lá de muletas, mas mal dei atenção à perna. Eu não conseguia acreditar. Todo esse tempo, eu poderia ter sido como todos os outros. Alguém deve ter me diagnosticado errado. Mas não havia nada no meu prontuário que sequer tivesse havido uma conversa sobre a acalásia no meu passado. Naqueles arquivos, eu era perfeitamente saudável. Sempre fui. Eu não conseguia entender. Tinha que haver uma razão para eu ter vivido daquele jeito. Decidi então vasculhar as coisas da minha mãe para ver se encontrava alguma pista. Tinha caixas para revistar uma segunda vez. Meu amigo Steve me trouxe do hospital de carona. Um pai de 3 filhos, na casa dos 40. Um cara bem gente boa. O tipo de pessoa que tem uma caminhonete e não se importa em te ajudar na mudança, porque é o que se espera. Ele deve ter percebido que eu estava um pouco mais quieto que o normal. Olha, não se preocupa com o trabalho, Ruth, disse ele. Dá alguma semana de descanso para você. Obrigado, mas não é isso, eu disse. É a minha garganta. Lesão cervical? Perguntou ele. Tá sentindo alguma dor ou algo assim? Eu expliquei a ele que o médico havia dito. Que eu estava bem? Eu sempre estive. Contei sobre as radiografias e que nada apareceu, e como não havia nada nos meus registros. Steve ficou tão absorto na história que quase perdeu um sinal verde, fazendo o cara de trás buzinar. Cara, que merda! Disse ele virando à esquerda. Mas, quer dizer, isso também é uma boa notícia, né? Eu acho que sim. Eu teria que me acostumar com um novo estilo de vida, um em que eu pudesse sentar à mesa e compartilhar uma refeição. Foi difícil para mim assimilar a ideia. Eu estava um pouco assustado. Afinal, e se eu não gostasse? Será que eu poderia simplesmente voltar a fingir? Mas primeiro eu tinha que tentar. Não podia simplesmente entrar num restaurante e pedir um bife ancho. Eu tinha que experimentar algo pequeno. Pedi pro Steve me deixar no supermercado. Comprei iogurte, pepino e sorvete de chocolate. Eu pedi para me acompanhar até a cozinha. Achei que seria melhor ter alguém para chamar ajuda caso algo desse errado. Como o médico tinha dito, mesmo que eu estivesse fisicamente bem, levaria um tempo para me acostumar com a sensação. Não existem tutoriais de como comer, é algo que se torna natural, não é algo que se aprende. Sentamos à mesa da cozinha e eu abri o iogurte. Steven tomou uma Coca-Cola. Eu não tinha talheres, então eu tive que pegar uma colher de chá da caixa de utensílios da cozinha da minha mãe. Mergulhei-a no iogurte, peguei e observei. Meu coração estava disparado. Você tá bem? Perguntou Steven. Nervoso. Experimenta só um pouquinho. Ele sorriu. Tenta aproveitar. Então eu experimentei. Deixei a minha língua absorver a suavidade de baunilha e o toque ácido. Respirei fundo, inclinei-me para trás e simplesmente tentei. Quase me engasguei com a contração dos músculos da garganta, mas foi até que bem. Foi extremamente desconfortável. No entanto, eu tossi um pouco, mas levantei a mão para mostrar para o Steve que eu estava bem.
Tentei mais um pouco e depois comi o sorvete. Foi difícil e eu senti uma dor na garganta. Estava usando músculos que eu nunca usava. Durante uma hora agonizante e lenta, experimentei pequenos pedaços de cada coisa. Estava me acostumando, devagar e sempre. Eu tive que parar quando cheguei ao pepino. Cortei-o em pedaços, tentei comê-lo como uma papa, mas um pedaço de casca ficou preso na minha garganta. Acabei tendo uma crise de tosse. Steven teve que me dar uns tapinhas nas costas. Decidimos fazer uma pausa então, mas era promissor. Eu estava sentindo algo que eu nunca tinha sentido antes. Era uma experiência nova e eu estava melhorando nisso. Dê um mês, disse Steven. Quando tirarem o teu gesso, você vai ser uma pessoa completamente nova. Nos dias seguintes, eu fiquei preso em casa, esperando a minha perna sarar. Enquanto isso, aproveitei para vasculhar as coisas da minha mãe, de listas telefônicas antigas até álbuns de fotos. Haviam muitas fotos minhas de bebê, mas não estavam numa ordem específica. Na maioria delas, eu tinha cabelo loiro e olhos verdes, mas havia algumas em que o meu cabelo ainda era castanho claro. Também pude perceber algumas mudanças na minha mãe. O cabelo dela estava mais comprido, as olheiras estavam mais profundas. Mas havia outras coisas também. Havia uma foto dela me amamentando e outra, logo depois, em que ela usava a mamadeira. Havia também uma em que ela havia sofrido algum tipo de acidente, com uma bandagem que ia até o ombro. Durante todo esse tempo, eu ia ingerindo pequenas doses de comida, pequenos pedaços de sorvete e iogurte, purê de batatas com molho, um sorvete de morango. Demorou um pouco para minha garganta começar a funcionar, mas depois de apenas alguns dias, eu conseguia engolir com pouca ou nenhuma dificuldade. O primeiro alimento sólido que comi foi aquele amendoim salgado. Eu mordi e mastiguei por tanto tempo que a minha mandíbula doeu. E quando eu finalmente engoli, senti um formigamento no pescoço, como pequenas peças de um quebra-cabeça se encaixando. Fiquei tão aliviado que quase chorei. Eu acabei comendo um pacote inteiro, deixando uma reprise de Friends tocando ao fundo. Mas tudo que eu conseguia ouvir era o doce estalo dos amendoins quebrando contra o meu esmalte perfeito. Foi uma sensação tão gratificante. Sabor, textura, sensação na boca. E com tudo isso, a percepção de que eu tinha muito mais para experimentar foi eufórico. Queria guardar o primeiro jantar caprichado para uma ocasião especial com os meus colegas de trabalho. Não só o Steven, mas toda a equipe. Meu gesso ainda estava cicatrizando, então eu tinha um pouco de dificuldade para me locomover, mas isso não ia me impedir de ter uma noite fantástica. Um jantar com um belo bife, um coquetel de camarão, pão de alho. Não me contive. Acho que meus colegas sentiram a mudança no ar, já que todos ficaram igualmente animados para pedir. Tomamos uns drinks, fizemos piadas e deixamos toda a formalidade de lado, só sendo nós mesmos. Assim que comecei a comer o meu coquetel de camarão, eu senti algo. Uma onda de energia, como uma descarga elétrica. Senti minhas pupilas dilatarem e eu não conseguia fechar os olhos. A minha respiração ficou superficial e o meu pulso não parava de acelerar. Era como se eu estivesse sob o efeito de alguma droga ou lutando pela minha vida. Pensei que pudesse estar tendo uma reação alérgica, então tive que me controlar e fazer um exame mental. Eu me sentia bem. Estava bem. Ótimo, na verdade. No momento que o bife chegou, os outros fizeram um brinde. "A boa comida", disse Steven, e aos bons amigos. Os outros compartilharam da mesma opinião, mas antes que chegassem a bons amigos, eu já tinha cravado meus dentes no bife. Eu conseguia sentir o suco penetrando os meus dentes. É difícil descrever a sensação. É como se eu não tivesse apenas comido o bife. Eu conseguia ouvir o berro da morte do bovino no fundo da minha mente. Eu me sentia rosnando como um predador, cravando os dentes como um tigre à espreita. Eu divagava de olhos abertos, observando o vermelho da carne pulsar em uma batida invisível. Em algum lugar à distância, eu conseguia ouvir Steve dizer algo, mas eu não conseguia entender as palavras. Mordi com força e arranquei a carne. Meus dentes doíam, como se eu estivesse tentando soltar a minha boca, buscando mais carne. E a cada segundo que passava, o restaurante desaparecia
até que algo frio espirrou no meu rosto. Eu estava deitado no chão. Meus colegas de trabalho estavam em volta de mim, formando um círculo. Um dos garçons chamou uma ambulância. As minhas mãos estavam cobertas de gordura. Eu tinha pegado o bife direto do prato com as mãos nuas. Havia marcas de mordidas no meu antebraço, marcas profundas que ainda sangravam. Precisei levar alguns pontos no braço. Segundo o Steven, eu tinha ficado completamente selvagem. Despedacei o bife, estendi a mão para pegar a costela de porco do Luke e a agarrei também. Quando não consegui pegar mais carne, imediatamente eu caí no chão, mordendo meu próprio braço como se estivesse tentando subjugar uma presa. Eles nunca tinham visto nada parecido. Algum tipo de episódio, disse Steven. A gente tá preocupado com você, cara. Os médicos não sabiam o que pensar. Algum tipo de desequilíbrio químico devido à mudança repentina na dieta, combinado com estresse e recuperação física. O fato de eu ter bebido não ajudou. Não muito. É verdade, mas o suficiente para me afetar. Então, eles não conseguiam apontar um único fator desencadeante e, em vez disso, me receitaram um tipo de ansiolítico. Naquele momento, eles estavam apenas tentando adivinhar o que estava acontecendo. Ao chegar em casa, notei algo estranho. Havia uma rachadura na lateral do meu gesso. Eu tinha acabado de sair do hospital e estava tudo bem, então devia ter acontecido recentemente. Eu pensei em voltar lá, mas flexionei um pouco a perna e senti que ela estava normal. Em poucos minutos, o gesso inteiro se soltou. Minha perna estava curada. Bom, eu não sou médico, mas eu não sentia nada de errado com ela. Consegui colocar o peso sobre ela, andar, flexionar o pé. Nenhum sinal de dor. A única coisa que eu notei em comum foi um estranho crescimento da pele na lateral esquerda da minha coxa. A princípio, eu pensei que fosse um fio de cabelo comprido, mas era grosso demais e coberto de pele. Não doía ao toque, então simplesmente eu arranquei e o segurei. Saiu um pouco de sangue, nada demais. A coisa estava se mexendo quando eu a segurei, contraindo-se repentinamente como um inseto moribundo, ou como a perna de um camarão. Na manhã seguinte, eu recebi uma ligação do meu chefe. Ele insistiu que eu tirasse uma folga, conforme recomendado pelo meu médico. Estava ansioso para que eu voltasse, mas era evidente de que eu não havia me adaptado às novas circunstâncias. Era uma forma muito diplomática de dizer que eu estava deixando pessoas desconfortáveis, que eles precisavam de um tempo para esquecer aquela imagem mental de mim, me destruindo como um animal selvagem. Mas isso me deu mais um tempo para experimentar as coisas por conta própria. Eu fiz uma longa lista de coisas que eu ia comer. Carne de porco, frango, peru. Talvez um pouco mais incomum, como jacaré. Pelo menos 3 tipos de peixe, caranguejo e todos os tipos de frutas que eu conseguisse encontrar no supermercado. Por outro lado, as frutas não me empolgavam tanto. Havia algo na sensação de morder a carne que era muito mais satisfatória. Eu gostava do sabor das frutas e dos vegetais, mas havia algo na textura da carne que eu não conseguia entender. Mas, pensando bem, era a minha primeira experiência com comida. Não havia como eu saber se aquilo não era normal. Quando voltei das compras, eu fui ao banheiro lavar as mãos. Então eu notei alguma coisa no espelho. Meus olhos pareciam diferentes. A pupila parecia retangular. Eu achei que fosse um efeito da luz, mas não conseguia me livrar daquela sensação de que algo estava prestes a mudar. Mas eu estava tão animado que nem liguei. Então eu lavei as mãos, joguei um pouco de água no rosto e corri para a cozinha. No começo, eu era sistemático. Preparava pequenas amostras, pedaços de carne do tamanho de uma mordida, prontos para serem devorados de uma só vez. Preparei alguns na frigideira, outros no forno. Comprei uma fritadeira elétrica para testar algumas combinações. Coloquei uma música e me diverti muito. Tudo estava tão saboroso, tão suculento. Texturas diferentes, sabores diferentes e um mundo novo a ser descoberto. Eu não conseguia imaginar o mar salgado escorrendo entre os meus dentes enquanto eu mordia a carne de caranguejo. Eu consegui sentir a textura das penas enquanto saboreava uma fatia de peru. Eu adorei cada segundo. Passei quase 13 horas assim,
Só comendo, comendo e comendo. As lojas fechavam e abriam, e eu era o primeiro da fila para comprar mais. Eu devo ter ficado com uma aparência horrível. Pelo menos foi o que o cara do caixa me disse. Eu adormecia à mesa de jantar e ainda segurando o próximo pedaço de carne. Uma asa de frango, um bife tomahawk ou um cheeseburger de verdade. Fechava os olhos e continuava comendo, comendo e cochilando entre as mordidas. Era o paraíso. Embora eu não soubesse na hora, eu continuei assim por 49 horas seguidas. Eu estava num torpor pós-prandial, sem saber o que acontecia ao meu redor. Perdi ligações e compromissos, e-mails, contas para pagar. Não dei atenção a nada disso. A minha abordagem sistemática foi completamente por água abaixo. Foi uma maratona. Quando a minha cozinha ficou vazia, fui cambaleando até o banheiro. Meu estômago parecia estar carregando uma mochila nas costas. Um desequilíbrio. Eu tive que apoiar os braços na parede para não cair de frente. Eu estava com medo de olhar no espelho do banheiro, mas mesmo assim eu fiz. As pupilas dos meus olhos ficaram horizontais. A pele da minha perna endureceu, formando uma espécie de casca. Meus dentes começaram a ficar irregulares. As minhas unhas se curvaram, transformando-se em garras. E por todo o meu cabelo eu podia encontrar longos tubos ocos, como as penas em crescimento em um filhote de pássaro. A minha língua estava grossa e descolorida. Minha pele ficando marrom avermelhada com manchas brancas, semelhantes a leite. Eu apenas fiquei me encarando, sem entender que aquilo era um espelho. Ele me mostrava, mas não era mais eu. E quando essa constatação me atingiu, dois pensamentos me vieram à mente ao mesmo tempo. Primeiro, que eu estava me destruindo, que toda essa aprovação era exatamente o que a minha mãe tentava evitar. Segundo, eu não conseguia parar. Eu não queria parar. Eu precisava continuar. Revirei as coisas da minha mãe entre as refeições. É difícil reconstruir uma vida depois que ela se vai, mas é ainda mais difícil quando você acha que já sabe como ela era. Mas a vida da minha mãe era muito diferente do que eu imaginava. Claro, meu pai era um mistério. Não havia nenhuma menção a ele em lugar nenhum, exceto de que eles se conheceram em um show punk nos anos 90. Mas ela tinha vivido uma vida muito plena desde então. Ela teve amigos, amantes e planos próprios. Mas uma coisa em particular me chamou a atenção. Como eu tinha perdido meu cabelo castanho e os meus olhos? Pelo que eu pude perceber, ela tinha se machucado de alguma forma. Depois disso eu mudei. Foi mais ou menos na época em que eu passei a ser alimentado com mamadeira. Um pensamento me ocorreu. Um pensamento incômodo. Eu refleti sobre o que eu tinha feito com aquele bife e a maneira como eu tinha devorado. Será que eu poderia ter feito algo parecido com a minha mãe? Eu sempre fui assim? Tentei encontrar mais respostas, mais fotos, mais qualquer coisa. E o tempo todo eu comi. Quando a carne acabou, comi as frutas. Quando as frutas acabaram, eu comi os legumes. Depois a manteiga, o iogurte, os cubos de gelo no fundo do congelador. Em certo momento, eram 3 da manhã e eu estava folheando freneticamente um álbum de fotos dos meus tempos de colégio. Nada de interessante, mas eu percebi que não tinha mais nada para comer. E mesmo assim, eu continuava mastigando. Olhando para baixo, eu vi que tinha começado a arrancar os botões do controle remoto e a triturá-los como se fossem pequenos cajus de plástico. Eu não me importava. Eu só precisava comer. Eu roía tudo o que via pela frente. O pé da mesa da cozinha, o fio de cobre do meu abajur. Quebrei uma taça de vinho na tábua de cortar e triturei os pedaços até virarem algo parecido com sal. E eu comia aquilo também. Eu não senti nada. Era só mais uma textura. Uma textura maravilhosa e satisfatória. Eu estava em transe. E da próxima vez que me olhei no espelho, eu mal conseguia entender o que tinha acontecido. Quando a mudança acontece de forma rápida e natural, é difícil notá-la. Você só percebe quando diminui o ritmo o suficiente para se importar. Se você acabou de correr uma maratona, você não para no meio do caminho para se pesar.
espera até terminar. Comigo foi a mesma coisa. Não me dei conta das mudanças até que diminui o ritmo suficiente para refletir sobre elas. Eu não era mais humano. As minhas mãos haviam se transformado em uma espécie de amálgama de casco e garras. As minhas costas estavam curvadas, com uma crista semelhante à de um peixe percorrendo a minha coluna. Meus olhos tinham 3 cores diferentes e um deles estava saltando da órbita. Se eu me concentrasse, eu conseguia movê-lo para dentro e para fora, como um pêndulo ocular de um caranguejo. Alguns dos meus dentes tinham se transformado em vidro e cerâmica. Eu conseguia ver cabos de cobre passando por baixo de partes do meu bíceps direito. Tudo que eu havia comido com gosto tinha se integrado a mim de alguma forma ou de outra. Eu não consegui pedir ajuda. A minha impressão digital não era reconhecida pelo sistema de bloqueio do meu celular. Eu não conseguia articular palavras para falar. Eu havia me transformado em uma prisão de carne e osso. Você é o que você come. Eu perdi a noção do tempo. Um dia eu tinha uma cauda me arrastando, no outro uma asa no lugar do meu braço. O meu corpo inteiro fervilhava, como um caldeirão em ebulição, se transformando a cada mordida. Mas, sem nada a mais para comer, ele se devorava. Consumia as últimas partes humanas de mim. Eu havia despertado um processo que não podia ser interrompido, e ele se voltava contra si mesmo em vez de me deixar morrer de fome. Não havia ninguém a quem recorrer. Eu mal conseguia fechar as persianas das janelas. Eu passava a maior parte do tempo no chuveiro, bebendo água direto de um cano estourado. Eu ficava horas lá, bebendo, observando o meu próprio corpo se transformar. De certa forma, eu até conseguia influenciar esse processo. Outro dedo, eu pensava, e haveria outro dedo. Mas estava ficando cada vez mais difícil pensar, compreender, organizar os pensamentos de uma forma que fizesse sentido. Talvez mais coisas tenham mudado mais do que eu imaginava. Afinal, o cérebro é um órgão tanto quanto qualquer outro, como o coração, a garganta e a língua. Eu perdia longos períodos de tempo em uma névoa confusa. Lembro-me de pegar um pássaro do parapeito da janela e comê-lo inteiro, como se estivesse estourando uma uva. Eu andava por aí roendo as cortinas como se fossem longos fios de espaguete, mas de certa forma eu sabia que estava me perdendo. Sempre que eu tinha um momento de lucidez, eu sentia meu coração afundar naquele vazio do estômago. Vou embora, eu pensava. Estou me perdendo. Então, com todas as minhas forças, peguei um pedaço de papel, mordi o dedo e escrevi com sangue. Mantenha-se humano. É difícil descrever a mente de um animal. Uma parte de você desaparece. Você não pensa em inconvenientes ou em possibilidades. Você apenas pensa na próxima refeição, ou em onde dormir, ou onde você vai conseguir água. Você não se importa se derrubar uma lâmpada ou se puxar um cabo. É só barulho. Eu lembro-me de observar aquele papel, sabendo que dizia algo, mas os símbolos não significavam nada. Transformou-se de palavras em rabiscos. Em certo momento, eu confundi-os com fezes e comecei a procurar ratos. Eu não encontrei nenhum. Eu não me considerava perdido. Não considerava nada. E por dias, eu vaguei de um lado para o outro, transformando a minha casa em um ninho. Então, em algum momento, os símbolos fizeram sentido. Um raro momento de clareza. Permaneça humano. Eu sabia que era temporário, questão de minutos, talvez uma hora. Eu precisava bolar um plano, algo, qualquer coisa que me mantivesse humano. Tudo indicava que eu assumiria as propriedades daquilo que eu comia, então, se eu quisesse me tornar humano, só tinha uma solução. Uma solução grotesca e impensável. Agora eu conseguia encontrar algo de bom em tudo o que eu comia. Em tudo, desde vidro a cobre, madeira e osso. Mas ter que comer carne humana para me encontrar, isso era demais. Mas que escolha eu tinha? Então eu elaborei um plano. Era uma tentativa arriscada, mas era a única que me vinha à cabeça. Eu sentia que estava perdendo o controle,
Então tentei me lembrar de 3 coisas: a cor do prédio para onde eu tinha que ir, a direção que eu tinha que seguir e que havia carne lá. Cor, direção, carne. Repeti isso com um mantra. Eu lembro-me de estar parado junto à porta da frente, com a cabeça encostada na madeira. Eu conseguia ouvir alguém trancar a porta e sair no corredor lá fora, sem pressa nenhuma. Por favor, vá embora, eu implorei. Você precisa ir embora. Quando eles se foram, a minha mente também se foi. Tudo o que restou foi cor, direção e carne. Eu consegui sair. Segui em direção procurando a cor. O prédio amarelo, logo ali na rua. Eu corria pela mata densa de 4, trovejando como um gorila com cascos. Sentia meu corpo se adaptando para sustentar o ritmo, meus braços ficando pesados. Tive que me forçar a continuar, a me manter concentrado na tarefa. Havia tantas distrações, carros à distância, vozes, luzes fortes projetando sombras de possíveis presas. Mas eu segui a direção que a minha mente me deu. E eu vi o prédio com a cor. E eu soube que ali haveria carne. Nem reparei na porta trancada. Passei direto como se fosse de papel. Felizmente, não havia nenhum guarda lá. Se eu tivesse capacidade de ler, teria anotado a placa de necrotério do condado. Saberia o que significava o cheiro das caixas de metal, mas na mente de um animal você não se importa com o nome da sua presa. Você não dá sentido às suas ações. Você simplesmente pega o que quer e faz o seu. E então foi isso que eu fiz. Eu não vou entrar em detalhes. Não consigo. Eu lembro-me de cada mordida, mas não consigo descrever em palavras. Foi um homem que morreu de ataque cardíaco. Uma senhora idosa que quebrou o pescoço. Eu os retirei e fiz o que os animais fazem. Carne, osso, órgãos. Mais tarde, os jornais disseram que era um urso, que não estavam totalmente errados, eu suponho. Eu voltei para casa me arrastando pela mata, com a barriga inchada. Eu sentia meus sentidos voltando, uma mente se tornando humana. Mas com essa constatação veio a compreensão do que eu havia feito e a dor emocional lancinante que se seguiu. Fiquei deitado entre os arbustos de amoras e os girassóis azuis do lado de fora do meu prédio, torcendo para que ninguém me visse, enquanto eu esperava uma oportunidade para ir para casa. Mas, honestamente, naquele momento, eu acho que preferia ter morrido. Então, aqui estamos nós, de volta ao início. Eu não consigo comer. Meu cabelo cresceu e agora está numa mistura de preto e grisalho, uma combinação das 2 pessoas que faltam no necrotério. Meu rosto ainda parece o meu. Eu acho que essa parte ainda estava enterrada em algum lugar bem lá no fundo. Eu estou um pouco mais alto agora, um pouco mais gordo, mas meus colegas atribuíram isso a uma mudança na dieta. Voltei a um estilo de vida totalmente à base de alimentos pastosos, aquele mesmo tubo de sempre, direto no meu estômago. Eu não posso me permitir me perder nas sensações novamente. Me permito comer algumas frutas de vez em quando e tomar um drink ocasionalmente, mas não faço refeições completas. Eu não quero desafiar o destino mais do que já desafiei. Eu voltei ao meu trabalho e acho que eu estou me saindo bem. As pessoas me olham como sempre. Ninguém questiona o que eu voltei a fazer ou o que funciona para mim. Elas mesmas perceberam que algo não estava certo quando comecei a comer. Elas queriam ver aquele Ruffy de novo. E tudo bem para mim. É claro que quero saber mais, mas a única pessoa que poderia me dizer já faleceu. Não há mais pistas nem sinais. A única coisa que encontrei foi uma curiosidade entre as cartas antigas da minha mãe. Eu não tinha reparado nela uma vez, porque estava perdido na coleção de cartões de aniversário dela, mas havia um bilhete escrito à mão, de um remetente anônimo. Eu te disse para não alimentá-lo. Sem nome, sem assinatura. Apenas uma caligrafia ilegível em um pedaço de papel amarelo amassado. No fim das contas, a vida continua. Eu sei que nunca serei exatamente como todo mundo, mas tudo bem. Eu posso fingir pelo tempo que precisar. Talvez não tenha problema ser um porco trufado contaminado, contanto que eu não saia em busca de comida. Mas, para ser sincero, às vezes eu me pergunto: se eu me entregasse completamente e me deixasse levar? Se eu consumisse tudo,
absolutamente tudo. O que eu faria? Se eu reunisse tudo isso em um único pacote, em que eu me transformaria?